O mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Fala, guerreiro! Estamos aqui para mais um Security Talks da Avante aqui no canal do CT Hub. E sou eu, Silvano Barbosa. Eu não sei se você sabia, Matheus, mas eu fui o anfitrião do Security Talks durante toda a quarentena. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje de novo, participando mais uma vez. Quem está comigo é o Matheus Paiva, da WeSafer. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, e você, Silvano? Tudo ótimo, graças a Deus. Bom, antes da gente começar, já vamos aos recadinhos básicos, padrão. Você que não é inscrito no canal, já aproveita agora e se inscreve rapidinho, ativa os lembretes das lives que você mais gosta de assistir e compartilha, né? Passa no clube do condomínio, a gente vai de condomínio hoje, né? Manda no clube no grupo do condomínio, WhatsApp, Telegram, compartilha com todo mundo e a gente vai aí começar o nosso bate-papo de hoje, que a gente vai falar sobre segurança voltada para monitoramento urbano. Mas primeiro, se apresente para a gente, por favor, Matheus. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Matheus Paiva, sou Head Comercial da WeSafer. Estamos aqui hoje com Ricardo Franco, da GR, né? E Felipe, consultor aqui, que vai estar atualizando a gente, passando algumas informações aí sobre o mercado de monitoramento urbano. Isso aí, então vamos começar pelo... A gente falou que é por ordem de tamanho, por isso que eu comecei a falar. Vamos começar com o Felipe Gonçalves, nosso querido amigo consultor. Fala um pouquinho mais de você, por favor. Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite. Meu nome é Felipe Gonçalves, eu tenho uma consultoria na área de segurança patrimonial há 15 anos. Antes disso, passei por grandes players do mercado, lá na Senior, que está ocupando hoje. Passei também pela Gocil, pela DEG, e já venho desenvolvendo planos de segurança, diagnóstico de risco em condomínios, indústrias, instituições financeiras já há algum tempo. Legal, muito bom. Meu querido Ricardo Franco, por favor. Olá, boa noite a todo mundo. Obrigado pelo convite, Matheus, Silvano, a Avante. Bom, eu sou o Ricardo Franco, atualmente sou CEO de tecnologia da GR, no braço de front, né, onde a gente aplica a solução dentro da nossa carteira de clientes. Estou há mais de 22 anos nesse mercado de serviço. Passei em 2 empresas somente, não consegui rodar tanto, né? Passei na Pires, muito tempo atrás, e na GR, que eu estou há 15 anos. Então, e dentro da GR já passei em 5, 6 situações, comercial, operação, e agora estou na tecnologia para a gente dar um pouco mais de qualidade ao nosso mercado aqui. Fantástico. Bom, pontapé inicial, Matheus, qual a primeira pergunta? Bom, a primeira pergunta, valendo, né? Nos diga aí, um dos senhores, qual o panorama geral hoje da residencial no que tange a monitoramento urbano? Números, vocês podem nos passar? É importante o primeiro número é entender quantos prédios tem em São Paulo, independente se é residencial ou comercial, né? Então estima-se aí 220 mil prédios, 220 mil condomínios no Brasil inteiro. É muito condomínio, né? É bastante coisa. É bastante condomínio. A gente só tem que fazer uma separação aí, porque acho que nem todos, uma pequena fatia ainda, entendo que profissionalizou os seus acessos, né? A sua portaria, colocando profissionais. Só alguns números que a gente traz dessa proteção física, são quase 1 milhão de profissionais, 550 mil porteiros, que hoje é uma profissão, virou uma profissão e é cobrado muito por isso. E a Fenaviste coloca aí 490 mil vigilantes. O vigilante não é todo condomínio que utiliza, uma parcela dele, mas é um número interessante para a gente fazer do que está disponível no mercado. Então, para atender essa gama aí de condomínio, dentro de toda a particularidade que a gente entende de segurança, acho que tem muito campo ainda para galgar. Quando a gente cruza os números, as coisas não batem, né? Falta muito cliente para atender ainda. Falta muito cliente para a gente colocar lá e, lógico, a sensação de segurança para você gerir isso, não é um acesso barato, né? A gente sabe que o investimento em segurança privada é um investimento que você tem que estar bem preparado para colocar. Então, essas são algumas das barreiras que acho que a tecnologia vai ajudar.
Até porque a condomínio é tudo igual, né? Você sempre tem que fazer aquele estudo, que é a cadeira do Felipe, né? Sem contar na cultura do morador, né? No hábito do morador, o comportamento do morador. Então, a entrada num condomínio, uma portaria no Rio de Janeiro é completamente diferente de uma portaria aqui em São Paulo, como vai ser diferente em Manaus, por exemplo. E sem a gente se estender, polemizar demais, depois que está tudo acertado, é só mudar o síndico que muda tudo de novo, né? Eu acho que cada um tem um estilo de cobrança, um estilo de trabalho, e existe algumas variantes dentro do condomínio que realmente a gente tem que estar muito atento e preparado, né? A gente presta serviço, a gente tem que estar atento a essa necessidade, independente de quem está lá na cadeira. Quando a gente está fazendo um projeto, uma coisa que eu sempre levo em consideração é que eu faço projeto para o morador, né? Não é para o síndico, não é para a administradora, não é para atender aquele que está ali, que realmente é ele que precisa ter uma boa qualidade de entrega, né? E ter a segurança dele. Excelente. Muito bacana. E dentro da definição de monitoramento urbano, né? O que realmente uma empresa de segurança hoje está entregando? É só segurança? Tem mais coisas? O que a central de uma empresa dessas está entregando hoje para esse tipo de vertical? A gente tem que pensar com a história, né, de proteção de condomínio. Anteriormente, portaria era algo assim, não tinha nem clausura. Você pega as portarias antigas, ele tinha um estilo, o porteiro abria por conhecer o morador, então isso mudou bastante. Essa pessoalidade você tem que tirar. Então foi tendo variações, né, de estilo de proteção, e agora o estilo que a gente tem é também gerar aquela proteção no primeiro ciclo da via pública, né? É que você garantir um pouco mais a segurança dos nossos condôminos quando eles estão acessando a sua residência, ou de carro, ou a pé mesmo, tá? Então hoje é a onda de proteção, que tem que ser uma proteção não individualizada, no nosso conceito, na nossa visão de ser. Tem que ser uma proteção que você gera círculos de segurança, tá? Então o monitoramento urbano, a gente vai cair muito nessa questão de círculos de segurança. É uma coisa que é importante, você pegar alguns projetos de segurança, sei lá, 15, 20 anos atrás, né? Era completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Ao longo do tempo, por conta daquela grande quantidade de arrastões que tinha, você começou a ver, né? Qual que seria a receita? Fecha o perímetro, infravermelho, cerca, tela, portaria blindada, monitoramento, e aí foi ficando cada vez mais sofisticado. E mesmo tendo lá um bunker quase dentro de um condomínio, você ainda tem invasão hoje, né? Por quê? Engenharia social, né? Vai no comportamento. E aí muito que vem o serviço do monitoramento urbano, que ele dá uma chance de você estar um passo à frente. Você consegue ver a ameaça chegando, né? Você consegue ver o que a gente vê muito, o adolescente, né? Casal de adolescente, chega para o porteiro, me autoriza a entrada, vai lá, entra dentro do prédio, escolhe qualquer apartamento, toca a campainha, ninguém atendeu, ele arromba e faz o furto, né? Então isso com o equipamento de monitoramento urbano ajuda bastante a saber a descobrir como que aconteceu, quem eram essas pessoas. Padrões, né, de como que Exatamente. funcionou. E não é só monitoramento, a gente fala monitoramento urbano, mas assim, dentro do monitoramento urbano, a gente fala aí de Smart City, algumas que tentaram abranger, né, existem alguns conceitos para você formar isso, e um deles é a inteligência desse monitoramento. Antigamente, até um tempo atrás, você dependia de um operador muito atento, de alguém que realmente se antecipasse, ou então você tratasse só a situação posteriormente e revisão de procedimento para minimizar. Hoje não, hoje a gente está tentando cada vez mais colocar inteligência nisso, a máquina trabalhando para nós, ela trazendo essas evidências de problemas, né, para que a gente realmente consiga se antecipar e não gerar nenhuma lesão para a população, não é só o morador daquele condomínio. O objetivo é que a gente gere um pouquinho mais dessa sensação de segurança para a população. E o que a gente tem visto nesse tipo de solução é uma entrega muito mais de segurança, né? A zeladoria, o conforto, então a lâmpada da rua está queimada, a pessoa vai lá, né? Saúde, né? Então isso tudo visto. vem dentro de um pacote que encapsula que a entrega vai ser a sensação de segurança, a sensação efetiva das pessoas, né? Isso que vai contribuir esse tipo de tecnologia. O que vocês estão falando me lembra muito o nosso querido Nelson Rubens, que é o diretor de segurança, o chefe de segurança lá do Shopping Dourado. Aumento, mas não invento. Esse é outro. Às vezes ele fala isso também, tá? Eu não vou negar. Que aumenta e não inventa. Mas o Nelson, bom, ele não pode falar aumenta porque o cara já é gigante, né? Ele sempre falou que até uma das coisas que ajudou a mudar o impacto social, inclusive do próprio Shopping Dourado na localidade, foi quando ele falou assim, cara, a minha segurança não acaba no muro,
do meu empreendimento, né? O entorno também conta. E o que vocês estão explicando para a gente a respeito de monitoramento urbano é justamente esse impacto que vocês começam a levar para fora do muro ali, né? Então, por exemplo, é legal entender, né, que você com as câmeras mais avançadas, né, com inteligência, avançadas no sentido de estar fora do empreendimento, não está mais só na guarita, né? Está ali mais na calçada, na praça e tal. Você começa a predizer comportamento, isso é fantástico. Mas também começa a pegar situações que geralmente passaria batida, tipo um carro avariado, abandonado, uma situação XPTO ali, mas que diz respeito à sensação de segurança do condômino, né? Exatamente. É assim, primeiro abraço para o Nelson, né? Você trouxe o nome dele aqui. O Nelson é um grande amigo também aqui, acho que de todo mundo. É justamente isso, Silvano. A gente pensa na segurança porque quando você fala da cidade de São Paulo, principalmente, a primeira coisa que vem na cabeça é aonde eu vou ser assaltado. Não, e a gente tem que minimizar essa sensação. Mas o objetivo de criar esse sistema é gerar uma governança. Tá? Eu quero gerar uma governança daquele ambiente, daquela localização, daquela rua. Né? Então, eu quero criar alguns padrões que ali realmente, o que fugir desse padrão, gere algum tipo de alerta para a gente cuidar. Pode ser um buraco na rua, uma calçada mal feita, até mesmo uma correria indevida. Então, eu tenho que entender e me preparar para isso. Né? E todo o protocolo que vem depois disso, que é primordial. A gente está falando de máquina aqui, de equipamento, de inteligência artificial, mas tudo isso também depende da interação humana, senão a gente perde um pouco desse conceito. Bacana. E quanto à infraestrutura hoje, pessoal? Como que tem funcionado? Existe alguma infraestrutura pública compartilhada ou está dependendo totalmente de empresas do setor privado? Matheus, é assim, hoje, até acho que não tem dificuldade, mas tem burocracia, né? Porque a interação entre a segurança pública e privada, ela existe, mas tem algumas situações que são mais burocráticas. Você não pode avançar tanto dentro de uma calçada para você inserir uma proteção privada, né? Então, o que a gente utiliza hoje? A orientação ao nosso cliente ou aquele patrimônio que está ali, que o fornecimento tanto da internet quanto de energia, a gente vai ter que utilizar o dele. Né? Então, esse é um pouquinho da questão de infra. E muito cuidado para a gente não estar aí passando daquele limite entre área privada e área pública. Tá? Mas são coisas simples. Hoje, que patrimônio não tem uma estrutura dessa? Né? Então, é fácil de você implementar. Qual o papel do consultor na hora de... Porque provavelmente quando uma empresa oferece uma solução como essa, e se a empresa tem um consultor ali, né, se ela for esperta e tiver um consultor para tomar as melhores decisões, isso vai chegar em você e vai... Olha, estão querendo colocar um totem aqui e tal. Como é que isso geralmente chega para você? Como é a tratativa? Como qualquer recomendação que a gente faz, a gênese lá é a gestão de risco. Né? Primeiro entender que risco que ele vai interagir, qual é a ameaça que ele vai conseguir identificar. Né? Quando a gente fala numa solução do totem como esse, a gente começa a elencar um monte. Né? Sei lá, desde do motoboy que foi fazer uma fraude que vai ter uma melhor visão, o carro no sequenciamento para entrar na garagem de um condomínio de torre em São Paulo, ele vai ajudar a ver o que aconteceu, uma criança perdida. Né? Então tudo isso na hora a gente mostra, ela monta uma matriz de risco e diz para o cliente, olha, com o teu investimento aqui você vai ter a cobertura, vai estar mais protegido ou vai ter ações pontualmente em razão a esses riscos. Vocês entendem que, olhando pela parte da consultoria, seria um ótimo advento se, por exemplo, todo condomínio tivesse pelo menos... Porque se trata de um posto avançado, né? No final das contas, é algo diferenciado. Eu prefiro tratar como complemento e qualidade da operação. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente tem um consultor para explicar a funcionalidade, demonstrar para ele qual que é o objetivo dessa ferramenta, ele é muito mais fácil, porque ele é um Google Tradutor para o nosso cliente. Né? Essa é a grande verdade. Tem o morador lá, o condomínio residencial, geralmente você não tem
uma pessoa que é expertise. Até porque lá atrás, quando colocaram uma concertina, falaram que era essa a solução dos problemas. Né? E ela não era de inox, ela era galvanizada há 10 anos atrás, já está indo embora. Já foi. Uma coisa que é bem importante é a sensação de segurança que passa um dispositivo desse, né? Então, o agressor ele tende a se sentir que está sendo monitorado, está vendo, né? Então, ajuda também a mudar o comportamento das pessoas, a câmera e todo o sistema em si. Isso é bem legal. Eu acho que se torna ostensivo. Exatamente. Né? Acaba sendo um objeto ostensivo. Né? E o que tem se carregado dentro dessas tecnologias? O que hoje está sendo mandatório? Existe o que de tecnologia que vocês têm visto bastante? A gente que também está do outro lado aqui, conhece um pouco desse mercado, mas o que vocês têm visto aí de tecnologia? O que esses carinhas, aí, esses totens têm feito e entregado de valor? Olha, eu vou falar também como ter estudado algum desses totens que estão aí no mercado, né? Eu acho que cada frente tem uma entrega, é o mesmo objetivo, tá? Mas cada um tem a sua particularidade e configuração de entrega. Uns prezam mais por uma identificação de veículo, de placa, outros prezam mais por um monitoramento intensivo, né? E agora a onda de você colocar uma inteligência embarcada, eu acho que é o mais assertivo, né? Tem alguns modelos de inteligência aí que você coloca, de analíticos, né? Que eu entendo que esse vai ajudar muito mais. Tá? São poucos que têm analítico no mercado, se a gente pode mensurar aqui, que acho que é um desses totens hoje que tem uma inteligência que dá um preditivo mesmo, que você consegue fazer alguma ação. Eu acho que vai ser a próxima onda, vai ser esse analítico bem definido, classificando objeto, classificando situação e gerando alertas de risco, que é a expectativa que eu acho que todo mundo tem, né? A grande vantagem é o algoritmo da câmera, lá do software, identificar uma ameaça. Né? Hoje a gente tem lá operações, tem 200 câmeras, tem um operador só. Né? O cliente fala, mas um operador dá conta de tudo isso? Óbvio que não, né? Ele não precisa olhar, ele não vai ver as 200 juntas. Qualquer problema que der, se alguém pular o muro, vai ter a linha virtual. Se o carro vir na contramão, vai mostrar aqui. Então é essa mesma vantagem que a gente vê que está se expandindo para a cidade. Né? E aí, de novo, aquelas entregas. Gente, a gente pode imaginar assim, do cachorro perdido, da criança perdida, do vendedor ambulante, do aquilo que gera problema, consegue monitorar. E o mais importante, a central de monitoramento pode interagir com o órgão público, né? Ir lá, fazer uma notificação. Dependendo da gravidade da ocorrência, de imediato até, Exato. né? Se ele já identifica ali a gravidade, uma ameaça ali já identificada, ele já pode agir. Eu acho que tem várias finalidades. Aí a gente tem um campo aberto. Mas eu volto a repetir, isso tem que estar bem integrado. Não adianta você, numa rua que tem 15 condomínios, você colocar num só. Vai ser funcional? Lógico. Mas é importante que a gente consiga ali, não só condomínio, mas alguma empresa, comércio que tenha essa preocupação. Eu acho que ele vai ser uma ferramenta, inclusive, bem acessível, viu, Silvano? Tem uma leitura muito importante para ser feita, que assim, a gente não vai colocar mais câmeras. A tendência é, eu coloco mais câmeras, mais olhos eletrônicos para ter menos olhos físicos. Exato. Né? Essa é uma curva importante de entendimento, de aprendizado. E aí o analítico ele é muito importante para isso, porque aí o que acontece é que nesse monitoramento, quando o monitoramento é acionado, ele é assertivo, existe algo de fato ali, né? As imagens vão estar lá para consulta, caso necessário, né? Porque até para você fazer, de repente, o que você falou é bem legal, né? Se eu tenho lá uma avenida, uma área que eu tenho muito densamente povoada, eu coloco vários totens, até para fazer o preditivo. Se eu tenho lá um carro que a gente já sabe que esse carro está lá cometendo crimes, né? Ou com um analítico de LPR que a gente identifica, ou outro objeto, por hora que esse cara entrar no perímetro, a gente já vai ficar esperto que algo está de errado. Mas se eu precisar falar assim, olha, aconteceu aquilo ali, tá bom, vamos fazer o caminho contrário, vamos ver de onde veio. Aí, muitas vezes, a gente vai conseguir encontrar de que carro a pessoa saiu, de onde veio e assim por diante. Você acaba criando aqueles cinturões de segurança, né? Isso, e assim, não só o cinturão, mas a ideia de você poder compartilhar também as imagens, né? Entre os próprios empreendimentos, com a força pública. Esse é o objetivo de uma cidade inteligente, né?
E só reforçando, às vezes você nem tem uma ocorrência de fato ocorrendo, mas você tem ali, a gente tem um problema na cidade de São Paulo que é a moto com garupa. Gente, não é preconceito, mas é uma modalidade de crime muito forte. Então, o preditivo, em algum momento, ele pode identificar essa situação. Pode não ser nada, como pode ser tudo. O importante é você gerar o alerta para que as pessoas que estão ali fisicamente nesse ambiente acompanhem e tente se antecipar a alguma situação. Uma coisa que eu tenho notado, assim, eu tenho visto um crescente muito grande dessas soluções na cidade, especialmente aqui em São Paulo, né? Será que no futuro vai acabar o ombrelone com o vigia, com o porteiro, e vai ter só o totem, né? Você acha que essa vai ser uma tendência? Você acha que isso vai acabar? Eu estava falando com o meu amigo Matheus aqui, acho que essa semana, eu falei, a questão da tecnologia, ela tem que quebrar paradigma também. Não é só uma não é objetivo meu nem seu como consultor falar eu vou colocar isso. A gente tem que gerar um pouco mais de mudança de comportamento para o usuário, para o morador, para quem está lá, tá? Porque a gente já viu várias situações. Não, se tirar o guardinha de baixo, então a gente tem que quebrar e tem que entender que a tecnologia tem que ser bem usada. Então, quando você mostra para eles a funcionalidade, mostra para eles o que vai gerar de sensação, eu acredito que isso pode nos ajudar muito a fazer essa ação. Mas é mudança de comportamento. Nós já estamos fazendo isso como provedores, mas quem está lá utilizando dessa ferramenta que vai ser o usuário final, ele também tem que ter essa percepção. Isso, esse mindset tem que acontecer. Vai ser um processo de digitalização, né? Eu estava olhando aqui, até tem uma escola, uma faculdade, uma universidade na Espanha, que ele gera 9 conceitos de uma cidade inteligente. 9 conceitos. Além da tecnologia e ser humano, é isso. É mudança cultural, educação, econômica. Tem uma série de lista lá que ele coloca para você contextualizar mesmo com uma cidade inteligente. Então, acho que não é só a gente pegar a tecnologia, criar a tecnologia e implantar. Tem mudança de comportamento. A eletrônica ela tem essa capacidade, né? Não só quando a gente fala de portaria remota, mas mesmo presencial que está ali já carregada com a eletrônica, ela já começa a trazer alguns melhorias de hábitos, vamos dizer assim, né? Porque não dá mais para... Há uma brincadeira que fala com fundo de verdade que o maior problema de um condomínio é o condômino, né? Exato. Tirar o condômino resolve todos os problemas, né? Porque não tem mais cliente, né? Mas... Fala nos nossos clientes assim, por favor. Não, mas é porque, assim, e a grande maioria, isso é uma coisa assim, eu já participei de bastante reunião de condomínio também, né? Embora às vezes elas sejam acalentadas, né? Sejam mais quentes, mas existe uma noção que assim, as pessoas não têm conceitos de segurança. Eles não entendem, né, muitas vezes, porque aquela atitude dela está abrindo uma brecha no condomínio. E ali ela está abrindo uma brecha, não para a unidade de moradia dela, mas para de todo mundo. Então, processos são importantes, procedimentos são mais importantes ainda. E a pessoa que está presencialmente lá, ela tem que, em teoria, ela teria que ser um arauto desse comportamento e tal, mas ele é um porteiro, né? Ele fica ali submisso à pressão das pessoas e tudo mais, né? Os meios eletrônicos, eles ajudam a colocar isso mais uma conformidade, né? Não dá mais para falar, não fui eu. Não, tem imagem, você viu. Tem um procedimento de entrada agora, tem clausura, tem esse procedimento, tem que seguir. Olha, ele pode até falar, moça, não sou eu, é a empresa que colocou, né? Mas isso ajuda a trazer para uma conformidade maior essas operações, né? Por isso que eu quis reforçar que a educação social de convivência é muito importante. Tá? O problema de convivência todos nós temos. Aí você vai num condomínio que é todo mundo um pouco mais junto, essa questão de, eu tenho meu apartamento, eu posso tudo, não é bem assim. Você tem uma área comum que ela é de todo mundo. Dependendo da ação que você tomar como morador, você coloca em risco todo mundo, tá? A liberação indevida, assim. A gente sempre teve um problema de criança de 9 anos atendendo o interfone e fala, não, pode entrar. Não, a gente tem que ter protocolo para isso, né? Então não adianta você pode colocar a maior segurança física e a maior segurança tecnológica. Se você não tiver
procedimentos definidos, processos definidos, e que os moradores participem disso de forma ativa, sempre o ambiente vai estar em risco. Uma coisa que é importante em condomínio é o conforto, né? Segurança e conforto não andam juntos, ponto, né? E o morador está sempre buscando o conforto, né? Então ele não quer que barrem o pai dele na entrada do condomínio. Mas o pai do vizinho, o problema é o pai do vizinho, né? E a tecnologia vem muito para isso. Segundo, não é o porteiro que está negando lá, é o facial, é sistêmico e imparcial. Meu amigo, não tem o que fazer, né? É o sistema, não está cadastrado, não está habilitado, não está na faixa horária, não vai entrar e acabou, né? Eu acho que é aí onde a tecnologia, o que o Franco disse ali, não é que a tecnologia vai substituir, ela vai complementar. Exatamente. Né? E ela pode trazer mais protocolos, melhores ações, como o caso de, a gente sabe muito bem disso, o Felipe falou agora há pouco, a gente não consegue colocar um operador olhando 200 câmeras, a gente tem que trabalhar com inteligência onde seja possível o sistema ser proativo e não reativo, né? Trazendo informação e eventos para que o operador, também treinado em um protocolo, trabalhe, né, concomitantemente com a tecnologia em si, né? Uma coisa que eu aprendi aqui dentro dessa casa da Avante aqui era que é o seguinte: a gente tem que fazer a máquina trabalhar para o homem. Até então, o homem trabalhava muito para registro na máquina, hoje não. Então, cada vez mais eu tenho que tirar a decisão do porteiro do que fazer. Ele já tem que ter um protocolo de que, é isso e ponto. Eu não posso deixar ele... acho que agora é assim. Putz, deve ser dessa forma. Não, eu tenho que tirar essas decisões dele. Tá? Então, essas decisões têm que estar registradas. E uma coisa que é muito importante é tirar a necessidade da tomada de decisão do homem, né? do porteiro, do vigilante, seja lá quem for, né? Porque ele erra, ele está sujeito a conluio. Agora não, o sistema facial lá de controle de acesso a pessoa, não é. Antes de vir para cá, estava num cliente aqui no Alto da Lapa, a gente colocou facial nos acessos de veículos, né? Dentro da eclusa. Primeiro, portão externo com tag, segundo, portão clássico, né? E o porteiro quer ver a imagem da câmera do facial. Eu falei, mas para que você quer ver a imagem da câmera do facial? Tem tantas outras coisas para você ficar vendo aqui. Quem vai tomar a decisão é o controlador, não é, mas eu quero ver. Não tem o que você ver, né? Então aí muda a mudança do paradigma, a mudança da cultura do rapaz que está lá, sei lá, 6, 7 anos no condomínio, fazendo a mesma coisa. Ele se sentia inseguro. Falei, amigo, não vai errar. Eu sempre fiz assim, né? Tenho que continuar. Exatamente. E vocês veem essa entrada das tecnologias, por exemplo, vocês enxergam que os porteiros, as pessoas vigilantes, eles se sentem ameaçados ou eles já estão enxergando isso como uma ajuda, um auxílio, um complemento? É assim, hoje você tem uma grande gama de porteiro, de vigilante, que está se preparando para a tecnologia, de utilizar a ferramenta. Se a gente olhar mesmo o número da Fenavist, que eu acabei de trazer para vocês, o número de vigilante de 2021 é maior que 22. É uma retração? Não. Talvez uma especialização. Talvez esse homem que era um agente de segurança está buscando outras cadeiras dentro da própria segurança privada. Tá? Enquanto a gente vê essa diminuição desse registro de vigilante, a gente vê um aumento considerável de tecnologia. Número de 14% e 18% ao ano que cresce a tecnologia. Eu não acho que eles entendam que isso é um roubo de lugar, né? Mas é o momento, é o que está acontecendo no mundo. Então, aquele vigilante, aquele porteiro que está antenado a isso, ele vai ter espaço ainda, vai criar uma especialização, vai trabalhar com a ferramenta ajudando ele. E o que eu vejo muito na prática é assim, o quanto de dispositivo eletrônico o vigilante tem que usar durante o dia, né? Então ele chega no posto facial para marcar o ponto. Aí ele pega o celular dele, loga lá no Performance Lab lá e faz o checklist tá dentro do sistema, bom, fechou lá, tá todo mundo no posto, tá com material de carga, o uniforme tá certo. Saiu para a ronda, ligou a câmera, a bodycam, né? Passou mais um pouco, vem o drone e passa por cima fazendo a ronda, né? A eletrônica tá muito em si. Hoje em dia você não sabe onde começa um e termina outro. Tem que ter um olhar holístico, né, da pessoa, do processo, da tecnologia. Isso tudo treinado, né? Treinando. Vejo alguma resistência, principalmente em estrutura antiga de segurança. Tem lá vigilante de 20 anos no condomínio, esse tipo de coisa. Os caras têm um pouco de resistência, não conseguem mexer no celular, mas é algo que é natural, né? Mas acho que existe também uma... Não sei se vocês já estão conseguindo ter esse desenvolvimento
né, no mercado, na atuação de vocês, mas eu sempre escuto falar também da figura desse cara de virar ter um papel mais de concierge dentro do empreendimento, porque quando a gente fala da segurança, por mais que a gente incremente, há um diferencial quando você tem mãos humanas, né? E às vezes elas são bem importantes até quando a tecnologia falha, acaba a luz. Né? Coisa tipo. Exatamente. Então, eu escuto falar bastante também, e eu queria a opinião de vocês sobre isso, ok, você não vai ficar desempregado, tá bom? Não vou ter mais turno 3, 4 por 1, né? Mas vou ter lá um concierge, por exemplo, que ele vai ajudar no dia a dia do condomínio, não vai virar zelador, ele continua sendo um agente de bem-estar, segurança, comodidade e bem-estar, né? Mas ele vai apoiar toda a questão da segurança e o transcorrer natural do condomínio ali, né? Para você ver como que é a evolução, né? Vamos pegar você trouxe o Nelson aí do Eldorado do exemplo, eu vou dar um exemplo também de shopping. Anteriormente você tinha o vigilante dentro do shopping que ele fazia o quê? Ele tinha que ser o cara de cara fechada, não falava com ninguém, não dava bom dia com ninguém. O que aconteceu depois? Ele é um cara praticamente que recebia o público. Exatamente. Isso para qualquer Teria que dar uma orientação, tá? Teria que ter como que eu posso dizer, um facilities embarcado dentro da vigilância. Então tudo se adapta. E eu acho que a próxima tendência é isso. A gente vai ter uma segurança muito mais fortalecida em termos de tecnologia, e esse homem ele vai ter que se preocupar com outras frentes de trabalho, tá? Não olhar para a segurança, ele vai continuar a olhar para a segurança, mas tem outras frentes que ele vai conseguir exercer um pouquinho mais a função dele de maneira muito mais assertiva. Não vai ser propriamente, literalmente, o paramilitar, muito pelo contrário, ele vai ser muito mais receptivo, vai usar a tecnologia. Isso a gente vê, por exemplo, operação de segurança em um colégio de alto padrão. O vigilante está lá para fazer segurança, sim, mas quantas vezes ele interage com o pai do aluno? Quantas vezes ele fala para o aluno, não, você não pode atravessar fora da faixa? Quantas vezes você faz isso? E é fundamental ter isso. Né? Vai muito além, né? E a tecnologia, eu vejo que vem, que ajuda a mudar o comportamento. A experiência da Bodycam, cara, muda a experiência. Como orientar a pessoa, como a pessoa recebe o que está sendo orientada, não tem estresse. A experiência legal da Bodycam, a gente teve um caso de uma empresa de um amigo aí, que acho que é amigo de todo mundo aqui, que a primeiro POC que nós fizemos de Bodycam não mudou só o comportamento da pessoa que estava, mas do usuário. De quem do usuário, era abordado. Exato, Rapaz, vai fazer notificação num salão de festa, numa sexta-feira, 1h da manhã, torando a banda com a lá. Bodycam lá embarcada. O cara vai ser cuidado. Bodycam, o morador põe ele ser para correr. Vai que a Bodycam mudou o perfil, mudou a receptividade da pessoa, né? Como a câmera em qualquer lugar muda, né? Engraçado, né? Mais tecnologia, maior gentileza, né? Olha, então mais tecnologia, mais gentileza, por favor, né? Vou fazer um azulejo e colocar boa essa, né? Ficou boa. Mas tem uma questão importante. Eu participei de uma reunião de um colégio de alto nível lá do interior de São Paulo, onde os seguranças que ficam ali na recepção, eles estão sendo treinados para identificar violência infantil, violência paternal. Sim, o bullying, sim. A violência de dentro de casa, saber como que a criança... Eles estão lendo as crianças, estão aprendendo a ler o comportamento do pai e da mãe com a criança, para identificar a violência doméstica até. Você sabe onde pega muito? Na hora do desembarque. Já tive algumas situações dessas, do abrir a porta, o pai chutar a criança para fora, assim, o vigilante consegue perceber isso, né? Não só isso, como assédio também, assédio de tutor, é uma jornada grande que tem esse âmbito de segurança escolar. A gente vai precisar de gente por muito, muito tempo ainda. Para sempre, né? Muito, muito tempo. Muito bacana, né, o tema. Me diz uma coisa, eu tenho andado pelas ruas bastante, né? E a gente começa a ver uma coisa que já existe há muito tempo, não é de hoje, tá? Mas tem se popularizado, né? Que é esse quesito dos totens, que o Felipe já falou, a gente estava falando um pouco atrás. Eu vejo que, foi citado agora há pouco também, antigamente a gente tinha os guarda-chuvas, né? Que eram um símbolo de segurança e um pouco de marketing. E eu vejo que esses totens agora, cada vez mais, eles têm se tornado uma tendência, pelo menos ao meu ver, né? Tanto como um símbolo de segurança, mas também como um símbolo de marketing para as empresas que estão utilizando. Como que vocês veem isso? Vocês veem que isso vai ter uma crescente, isso aí vai chegar a ser muito pulverizado, isso vai se tornar uma rede mesh de tecnologia urbana? Como que vocês enxergam isso hoje? Olha, eu acredito que vai melhorar muito para registro
não só para estatística, mas para você fazer uma ação direcionada ao ambiente. Eu vou explicar aqui de uma maneira mais... Hoje a gente tem uma modalidade de roubo de celular. Pouca gente registra o roubo de celular. Então, se você não registra o roubo de celular naquela região, dificilmente a força pública vai direcionar uma ostensividade ali. O totem, o objetivo é a gente criar um pouquinho mais de informação. Eu estava aguardando aqui, eu escrevi aqui uma pergunta a mais, se desse tempo, que é justamente a respeito disso, porque assim, a gente começa a criar parâmetros, um big data de informações, porque a gente sofre de uma deficiência muito grande de dados, né? Para orientar a força pública, para orientar o próprio condomínio. O cara fala assim, não, mas eu nunca vi nada acontecer. Nunca aqui. aconteceu. Nunca Exato. aconteceu. Comigo nunca foi. Eu já pensei, é raro, mas acontece muito. Né? As coisas não acontecem até acontecer, né? Então, isso também pode apoiar, né? Sim, o objetivo é esse, é você registrar ali, desde uma zeladoria, né, no totem, pô, tem um buraco aqui que já caiu 5 pessoas, um quebrou a perna, outro foi uma velhinha e etc. Como também você registrar, fala, olha, lá do lado da minha empresa, na Frecaneca, tem um escadão que vira e mexe, sai na televisão como... Então, e ali, você tem que... vilão como vilão, porque ninguém consegue passar ali sem ser premiado. Então, esse totem, ele pode gerar algumas evidências para você melhorar a zeladoria, melhorar a segurança, nível de informação, gerar um BI para a força pública. Fala, putz, você não teve um registro, mas está aqui as informações. Você imagina quando isso estiver gerando metadados, você tiver com um pecinho da vida com isso aberto lá, e o governo, a polícia, com metadado, né? Então, eu sei que em tal região o vídeo analítico detectou tal comportamento. Não identifica a pessoa, não identifica o carro, não, mas identifica o comportamento. E aí ele começa a cruzar, né? Cruzamento por grafos ali. Mas isso eu acho que é uma tendência que vai ser que nem aquele Minority Report, lembra aquele Minority filme? Report. Acho que vai ser algo sem os precoces, claro, né? Mas vai ser algo, né? A possibilidade de identificar o comportamento através do metadado, cruzar esses dados por um único operador que converge empresa X, Y, Z, tanto faz como você falou da rede mesh, né? Eu acho que isso vai ser o futuro, né? Gerar eficácia e inteligência a operação, né? A gente depende muito do operacional, tanto da força pública quanto da privada, para ser assertivo. Então, acho que qualquer informação que contribua, que direcione de forma correta aonde eu preciso realmente colocar a dose daquele remédio, é super importante. Não é difícil a gente ter um entendimento que, por exemplo, o que mais acontece aqui é roubo de celular, por exemplo. Né? Por quê? Porque às vezes é uma coisa que dói mais, ou que é violenta para a pessoa, né? Às vezes, e tudo mais. Só que, de repente, você chega a um entendimento através dos dados, da análise, que não, o maior problema é outro. O maior problema, por exemplo, é furto de veículos. Né? E a gente está trabalhando direcionado errado. Né? Ou então, por exemplo, quem atende a região de Moema, deve conviver com isso o tempo inteiro, Campo Belo, entre outras. Né? Que um dos problemas muito grandes da região, que torna a região até difícil, é a quantidade de valet que estaciona na rua. Sim. Né? E aí o cara, já acontece o carro ser roubado, o valet vai lá buscar, o carro não está mais lá, e aí toda aquela bagunça que fica. Né? Você consegue começar a ter... Aqui, ó. A rua é pública, mas os caras estão usando para ganhar dinheiro. Está aqui, ó, o cara saindo com a jaqueta do valet. Ó, de novo. Sim. Então você começa a gerar esse tipo de dados que aí apoiam até mudar políticas públicas eventualmente. Eu acredito, é um pouco da governança que a gente falou que a tecnologia pode gerar. Tá? Você fazer uma educação social, disciplina. Acabamos de falar assim, eu só sou educado quando eu vejo a tecnologia. Não, gente, isso não pode ser regra. Né? Então, e esse tipo de conduta, em algum momento, vai ser minimizado. A gente vai conseguir mensurar quem utiliza, quem não guardou corretamente seu veículo, deixou na rua. Eu acho que tudo isso vai vir para contribuir. Eu vejo que é uma ferramenta também de conscientização, né? Que as pessoas não têm o hábito de ter comportamentos seguros porque não tem consciência, não sabe que tá em risco. Todo mundo sabe que está tendo uma febre de roubo de celular, né? O celular hoje vale uma fortuna, não pelo casco do aparelho. Ele vem com chupa-cabra lá, abre tudo quanto é conta de informação digital. Exatamente.
estelionato, enfim, tudo que ele faz. Mas quantas vezes você vê a pessoa com o vidro aberto mexendo no celular, mexendo com o celular na rua, né? Quantas vezes o valet, você vai em Moema, você vai parar o carro no valet, né? Qualquer lugar que você vai, aonde será que é o carro? Isso talvez consiga ajudar as pessoas a entender a necessidade, o porquê da coisa, né? A gente fala tanto de segurança. Eu, há 3 meses atrás, tive um problema de celular que eu estava no painel, o cara arrombou o vidro e levou. Não é assim, todo mundo está sujeito à independente, você conhecer ou não. E a outra coisa, você vai no condomínio, você dá instrução para o morador, chama o Uber, fica na clausura. O que o morador faz? Vai para a calçada, vai esperar a van escolar. Ela olha para o porteiro e fala, pô, você não fez nenhuma ação. Exato. Que eu vou Outro fazer? exemplo, morador com babá com criança esperando van escolar. Quer esperar onde? Ou dentro da inclusa ou é na calçada, né? Isso que a maioria dos condomínios tem uma área preparada para isso, né? Mas eu acho que assim, tudo que a gente está falando aqui vai ter uma educação espontânea ou forçada. Tá? A cidade ela vai ter que ser disciplinada, os moradores vão ter que estar disciplinados a entender que a tecnologia está vindo para contribuir. Né? A gente vai ficar repetitivo aqui, não é só na segurança, na zeladoria, no cuidado e etc. Mas ou aprende de uma forma correta ou vai aprender de uma forma que não vai ser tão prazerosa, vamos dizer assim. Okay. E, bom, a gente está falando aí sempre olhando na visão da segurança, né? Porque a gente está do lado de cá e a gente projeta sempre as coisas. E é fantástico aquilo que a gente vê. Mas, e do lado das pessoas, tal, dos moradores, das frequentadores das vias públicas, tal. Vocês chegaram a ter algum dado de como eles pensam em relação a toda essa digitalização? Existe mesmo uma resistência ou o pessoal já está entendendo que isso está vindo para um bem maior, para uma segurança, para um bem-estar na zeladoria? Você acha que essa disruptura aí, ela demora para acontecer, essa quebra de paradigma aí, Franco? Eu vou falar desculpa, mas também não é nenhum preconceito, gente. A gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes as pessoas interpretam mal. É muito da faixa etária. Tá? Se você entra e implementa essa solução dentro de um condomínio ali na Vila Olímpia, que é feito para estudante, que o cara moçada está todo dia plugada, ele vai adorar. É o que ele quer. Ele não quer pessoa olhando a vida dele lá na portaria. Não. Ele quer isso. Ele tem o smart lock dele. Ele quer acessar a facial. Ele quer toda essa praticidade. Sair de bicicleta. Então, tudo isso ele vai pesar. Se você vai por na Higienópolis, que é um pouco mais conservador, talvez você tenha uma dificuldade de disciplina. Né? Por uma questão, o pessoal mais old school, tem já o porteiro que pega a sacolinha do mercado está acostumado a ser servido. Então, eu acho que isso vai evoluir de forma gradativa. Tá? Não adianta a gente querer forçar também o pessoal digerir e não utilizar de forma correta. Isso vai de forma gradativa. Mas, olhando o mundo hoje, há 10 anos atrás, a gente já melhorou muito. Tá? Todo mundo já usa. Tá? Eu tenho minha mãe lá que não sai do Instagram, não sai do WhatsApp, ela mexe melhor do que eu. Então, assim, essa educação tecnológica ela vai acontecer. Tá? Existe algumas resistências, claro, a gente sabe que existe, mas essas barreiras vão ser vencidas assim, nesse sentido. Legal. Isso é bacana. Um outro movimento que eu vejo, né, aliado a toda essa tecnologia de câmera na rua, monitoramento urbano, né, é a junção disso com a utilização também. Porque uma coisa é você colocar as câmeras para jogar em eventos para dentro de uma central de forma automática, proativa, mas eu vejo também um segundo movimento que é o das pessoas, né, os moradores, os condôminos, já também com aplicativos também reportando isso, né? Que a gente tem ouvido falar muito aí e tem se tornado cada vez mais frequente esse termo de vizinhança monitorada, né? Como que vocês veem aí essa questão de vizinhança monitorada, esse compartilhamento de informações está se tornando uma tendência? Porque, ao meu ver, né, eu acompanhei já por muitos anos feiras, congressos e tudo mais sobre Smart Cities, né? E eu nunca vi algo que realmente... E eu começo a ver que esse princípio de compartilhamento da informação, a informação compartilhada, a segurança pessoal e compartilhada, me parece ser um caminho inicial para um legítimo processo desse, né? Eu acho que essa linha foi puxada, né?
Eu acho que Smart City é algo muito mais complexo do que só a tecnologia que está ali dentro. Existe uma série de engrenagens ali que você tem que o local, a região, a cidade, a cultura vai ajudar ou não. A questão de você ter as imagens e ela tá no seu celular. Hoje o morador do 17º, do primeiro, ele tem a imagem do celular dessa câmera lá fora. Então eu quero acompanhar minha filha chegando do colégio ou meu filho chegando da balada, tá? Então ele vai ter esse acesso, você pode compartilhar esse acesso com outras pessoas também que necessitam daquela imagem. Falar de aplicativo hoje é redundante, todo mundo utiliza, né? Todo mundo quer utilizar, tá? É colaborativo, é solidário, a gente tem várias palavras para colocar aqui. Mas tem que ter a disciplina de utilização, tem que ter ali sim a consciência de como se utilizar, de que forma se utilizar. Por isso que a parte humana desse mindset é muito importante e a gente também tem que ajudar eles a acessar esse conhecimento. Eu penso dessa forma também. A vizinhança solidária, compartilhada, ela vem ajudando em muitas coisas, né? A diminuir a violência, diminuir o comportamento inadequado no bairro, e a facilidade do morador ter a comodidade, né, de ver o que está acontecendo. Eu conheço gente que antes de sair de casa abre o aplicativo lá do bairro e vê como que está a esquina com tal avenida, né? Que tudo bem, tem o Waze lá, tem outro aplicativo, mas ele quer ver a imagem, né? Você já pensou que sonho? Eu vou fazer uma rota aqui de imagem do meu filho daqui indo de bicicleta até a escola dele. Eu acesso a câmera 1, a 2, a 3, que é nessa... Como consultor, devia recomendar você que usasse o vídeo facial. Também. Aí cada vez que ele vai passando, você vai recebendo um pop-up por câmera que ele passou. E a gente pode controlar o tempo também, fazer uma prova de regularidade. Exatamente. Fazer um tracking, né, facial. Né? Através de tudo isso que vocês estão falando e da possibilidade, eventualmente, do morador, a partir do aplicativo, trocar alguma informação, do tipo, por exemplo, a tampa do bueiro está solta, a lâmpada não está funcionando, tudo mais. Isso vai se tornando cada vez mais fácil dele fazer, né? E a gente sabe que tem muitos caras que vão querer usar o extremo, outros que talvez não usem, mas a partir desse envolvimento também do morador dentro e fora de casa, poder passar para vocês isso, se vocês começarem também a ter esses parâmetros, começa a existir, talvez, assim, olha, eu estou aqui filosofando numa coisa tipo, meio utópica, né? A partir desse envolvimento de ferramental, os moradores começam a de repente, desenvolver um certo senso de responsabilidade pelo bem comum? Exato. Tem visto muito, a maioria dos nossos projetos a gente usa uma solução de QR Code para comunicação, então não só para reclamação, para que você imaginar. E a gente percebe essa sensação de percepção que a pessoa pertence, de pertencimento no condomínio, principalmente na associação de morador, né? Então ele cria o hábito, em vez de reclamar lá no grupo do WhatsApp, ao invés de reclamar por e-mail para a administração, ele tem a facilidade da ferramenta de lá escanear um QR Code, abrir um chamado e ter uma resposta para isso. Eu acho que com o advento dessa solução vai acontecer isso no âmbito público, né? As pessoas vão lá, aqui a lâmpada está queimada, é anel que devia trocar a lâmpada, né? Ele vai, abre um chamado lá, se identifica, o operador da empresa de vigilância faz o chamado, abre o chamado, depois se tiver resolvido o problema, ele manda um e-mail lá para a pessoa que originou, resolveram lá o teu problema. Como isso acontece, é bem bacana, né? Que a reclamação dele surtiu efeito, né? E faz com que a pessoa se sinta mais inserida ali tem que ter essa sensação de pertencimento, né? Eu pertenço àquele ambiente é agradável para mim desde que ele esteja em conforme, e isso vai gerando informações cada vez mais. Eu acho que vai ter volume, vai ter um volume maior. Acho que não só a gente fala de força pública, mas assim, município, estado, ele vai ter que se adequar a essa quantidade de informação, porque tem muita coisa carente. Acúmulo de lixo. Cara, você chega em alguns lugares que é acúmulo de lixo. Então você tem que ir lá registrar e falar, não dá mais para você. O pessoal jogou sofá, jogou cadeira. Você vai lá, faz essa reclamação e gostaria de receber um retorno. Eu reclamei, fizeram alguma ação, tiraram, não tiraram. Então, tudo isso vai melhorar uma série de situações. Mas tem que ter esse pertencimento. Eu pertenço a esse ambiente e eu quero que esse ambiente esteja agradável para que eu consiga conviver com os demais. Fantástico. Eu tive algumas experiências já nesse processo ao longo da minha carreira também.
e ultimamente muito mais voltado à vizinhança, né? E eu até tenho uma visão, mas eu queria ver de vocês, por exemplo, quais são os stakeholders hoje, né? Quem são Por isso. O que eu vejo assim, são iniciativas distribuídas, né? Então, tem um cliente em Pinheiros, tem um outro no Alapa, tem um outro não sei aonde, que são o stakeholder, quem que é? O próprio condomínio, o síndico, o presidente da associação de moradores, né? Esse sim vem buscando essa solução para tentar irradiar um pouco mais de segurança, né? Eu acho que o cliente, né? Quem vai assinar o cheque ali, no fim das contas, vai ser o condomínio, a associação de moradores. Eu acredito que é uma via de duas mãos. Existe sim a provocação que vem da necessidade que ele está verificando por uma falta de infra e ele precisa de, como nós também, que estamos com a ferramenta na mão, eu tenho que chegar lá e abordar e ofertar. Falar, olha, meu amigo, em vez de você ter o guardinha aí debaixo do ombrelone, vamos colocar essa solução que eu acredito que é muito mais customizada e muito mais efetiva para você. Lembrando que os profissionais de segurança somos nós. Nós aqui que temos a responsabilidade de colocar no mercado o que é de mais efetivo, né? Então eu acho que essa via aí tem que ser as duas. Tem que ser a provocação do tomador interessado e buscar a solução e buscar a inovação. E nós também, cada vez mais fomentando o mercado que essas inovações existem. Porque a maioria dos clientes de condomínio são extremamente leigos, né? Não fazem ideia do que o totem faz, né? Não fazem ideia do que a câmera é capaz de fazer. Isso é importante. Matheus, estamos na reta final do programa. E aí? Olha, é um tema bastante interessante. Eu, particularmente, gosto bastante desse lance de monitoramento coletivo. É bem bacana, né? Eu vou fazer uma última pergunta, uma última indagação aí, né? Que é um tema aí que vem tomando uma força muito grande desde 2019, né? E cabe muito bem quando a gente fala de monitoramento urbano, a gente fala de compartilhamento de imagem, de acesso à imagem das pessoas, né? Como que vocês veem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados dentro do monitoramento urbano? Essa foi uma preocupação, que antes de você lançar um produto que tem esse objetivo, essa complexidade, você tem que amarrar juridicamente. Então, eu posso dizer que todas as frentes do que tange a LGPD, a proteção, vincular dados, compartilhar dados indevidamente, isso tudo está bem amarrado. Quem não fez isso e está se utilizando pode ter algum tipo de problema. Tá? Então, acredito que ninguém hoje mais lança algum produto na área pública ou com o objetivo de captar alguma imagem de alguém, tá? Sem ter essa preocupação. Então, também vejo, a Lei Geral de Proteção de Dados veio para ficar, cada vez mais as pessoas se preocupam com isso, e não é só assinar o formulário lá, né? Que muita gente acha que se resume, escreve qualquer besteira no formulário lá, a pessoa assina e está tudo certo. Não, tem que realmente cuidar com o manuseio do dado, o ciclo de vida do dado, como que vai ser feito isso. Hoje em dia isso é requisito básico, né? Se não tem isso, não dá nem para começar a conversar, né? Existe uma questão importante que a gente está falando de monitoramento urbano, né? A gente já aprendeu com a parte de controle de acesso de condomínio, né? Que essa é uma necessidade latente, a gente tem que estar atento a ela. Mas eu tenho a impressão que, ao mesmo tempo, toda essa organização que é feita, né? Os sistemas que as empresas e os consultores, né, dimensionam, está, na verdade, garantindo muito melhor os dados hoje do que eram garantidos antes. Assim, Né? Com mais qualidade, com um BI muito mais produtivo, né? Muito mais inteligente. E o que vocês... olha, se a gente tivesse que pensar aqui, por exemplo, qual que é, aonde eu posso indicar, onde é indicado, né? Qual é o formato básico ou qual a necessidade básica de um cliente foco para um totem, para apoiar nesse monitoramento urbano, para apoiar nessa decisão. Por exemplo, olha, se você tem um condomínio assim assado, se você tem uma proteção assim assada, cara, aí é um lugar de interesse para você. É difícil a gente falar que todo lugar hoje seja importante, né? Eu acho que todo lugar é muita coisa. Exatamente isso que Mas eu acredito que cada unidade tem que fazer uma análise do que ela está adquirindo. Tá? Não dá para a gente falar, todo totem é totem. Não, tem totem que entrega um tipo de situação, tem outro que entrega outro tipo de situação. Você tem muito
você tem que buscar muita orientação daquilo que você deseja. Tá? Esse é um primeiro ponto. A gente falou muito de condomínio residencial, mas aqui a gente tem uma variedade maior. Condomínio corporativo, comércio, restaurante. Condomínio industrial, operador logístico. Operador jurídico. Então tem uma amplitude muito grande. Mas volto a repetir, você tem que se informar bastante e chamar um consultor, uma empresa que possa te orientar um pouquinho mais. Geralmente o que isso entrega, voltando um pouquinho, o que eu dependo do patrimônio? Dados e energia. O restante a gente insere. Tá? E mexer ali no jardim. No jardim, porque a gente não pode mexer, e para implementar. Mas isso é o que o cliente tem que fornecer. O restante a gente vai fazer. Que tipo de câmera, onde ela vai estar voltada, o que ela vai captar, de que forma. Aí é o nosso desenho como técnico que vai. E cada local, cada ambiente tem uma necessidade específica, né? E cabe até pela arquitetura, empresa, né? Do prédio, exato, do seja patrimônio. Lá o que for, que tipo, é misto, não é logístico. E usar todas as ferramentas para atender os requisitos, para ver o que ele precisa monitorar, o que ele vai ganhar. Será que vai ser o monitoramento só da imagem? Será que vai agregar também com o dispositivo, como a gente estava falando no começo aqui, de comunicação, de sonorização? Se vai ter armazenamento da imagem, eu só vou pegar a evidência do dia. O que eu vou fazer então, tudo com isso, o tratamento? Tem tudo isso, tem que entender. Não existe uma receita de bolo, não existe um prédio igual ao outro, né? Tem que ir lá entender, a gente tem que vender horas de serviço também, né? Consulte um especialista. Consulte. Legal. Bom, a gente está finalizando já praticamente o nosso bate-papo, então eu vou pedir para vocês, primeiro, como a gente começou, né? Primeiro o Ricardo. É por ordem primeiro de Felipe, tamanho, né? Depois o Ricardo. Depois você também, Matheus, por favor, deixe as suas palavras finais aí para o nosso público, por favor. Queria agradecer a vocês pela oportunidade. É um grande prazer estar aqui falando sobre segurança, né? Eu acho que isso aqui é mais um passo para o futuro, né? Isso vai com metadado, big data, isso aqui é mais uma porta de entrada para esse meio de sistemas. Primeiro, prazer, Felipe, não conhecia, apesar da gente estar no mercado aí, Exato. A gente não se conhecia, e prazer participar dessa mesa com você. Agradecer aí, Silvano, sempre pilotando com maestria a mesa, né, Silvano? E o meu amigo Matheus pelo convite aí também. A Karen aqui da Avante aqui também me abordou lá, então muito obrigado. E vocês que aguentaram a gente até agora, espero que a gente tenha contribuído com alguma coisa. Sim, é sempre um prazer para mim estar participando do Security Talks. Tivemos aí 2 semanas do Security Talks presencial também, que foi fantástico. Nosso amigo aqui também, mais uma vez, pilotou com uma maestria extrema, né? Todos os painéis, foi fantástico. Agradecer a Karen sempre pelo convite aí, agradecer ao Ricardo, agradecer ao Felipe. É sempre um grande prazer estar trabalhando com essa galera e estar trabalhando com esse tema que é muito importante, né, que é a segurança. Pois é, você lembrou uma coisa muito importante, né? Depois de um bom tempo, nós tivemos um Security Talks presencial. Foi muito legal. Foi fantástico. Você que não apareceu, não pôde aparecer, confere lá nas mídias sociais da Avantia, @sigavantia. Foi muito legal. Foi um dia, acho que eu diria que quase que mágico, né, cara? Porque fazia tempo que a gente não tinha um evento desse tipo, né? Foi fantástico. Foi legal demais. Então é isso aí. Bom, Felipe, muito obrigado. Também é um prazer te conhecer, né? Prazer estar aqui. Ricardo, bom te ver de novo. Valeu, Silvano. Matheus, muito bom estar aqui com você também. Sempre, Silvano. Tá certo? Sempre. E você que está aí nos acompanhando, não esquece, curte, compartilha, coloca lá para seguir o canal do CT Hub e também acompanhar toda a nossa programação. E a gente se vê no próximo Security Talks daqui a pouco, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Até.